Olá, este é o programa Educação e Eles, transmitido pela TV Unifev. E para iniciarmos o programa, eu gostaria de ler para vocês um poema intitulado Não Há Vagas, do Ferreira Goulart. Ele diz o seguinte: o preço do feijão não cabe no poema. O preço do arroz não cabe no poema. Não cabem no poema o gás, a luz, o telefone, a sonegação do leite, da carne, do açúcar, do pão. O funcionário público não cabe no poema com seu salário de fome, sua vida fechada em arquivos. Como não cabe no poema o operário que esmerila seu dia de aço e carvão nas oficinas escuras, porque o poema, senhores, está fechado. Não há vagas. Só cabe no poema o homem sem estômago, a mulher de nuvens, a fruta sem preço. O poema, senhores, não fede nem cheira. E para falarmos então sobre economia no nosso dia a dia, temos a presença do Rodrigo Bertolozzi aqui. Olá, Rodrigo. Olá, tudo bem? Tudo ótimo. Eu vou ler um pouquinho do seu currículo para os telespectadores. O Rodrigo é graduado em Ciências Contábeis e também em Administração pelo Centro Universitário de Votuporanga. Rodrigo, quando foi a graduação em Ciências Contábeis? Em que ano? 2011. 11. E antes, 2009, Administração. Administração. Ok. O Rodrigo também é pós-graduado pelo INPG, em Gestão Estratégica e Negócios. Ele tem experiência na área de administração, com ênfase em ciências contábeis, atuando como empreendedor em uma empresa contábil aqui de Votuporanga, desde 2005. Rodrigo também é docente dos cursos de Ciências Contábeis e Administração. Sim. São os dois cursos, Rodrigo? Os dois cursos, sim. Rodrigo, a minha primeira pergunta do bate-papo que nós tivemos antes, você está fazendo mestrado? Estou. Em quê? Ciências Ambientais. Qual a relação entre ciências ambientais e administração ou ciências contábeis? Eu acho que o foco é muito maior que esse, Edson. Ciências Ambientais está ligado rigorosamente a tudo hoje em dia, principalmente hoje em dia, sempre esteve, mas tudo hoje em dia. Então vamos pegar grandes organizações, pequenos empreendedores, certo? Eles levam toda a sua parte de empreender, certo? Com ênfase em ciências ambientais. Entendi. Seja para um foco em marketing, seja um benefício fiscal, seja buscar uma forma diferente de chegar no público desejado. Sim. Mas tudo tem um foco até razoavelmente grande em ciências ambientais. E você já começou a preparar a monografia? Já. Estou em término, vou participar do último congresso do curso agora no final de dezembro. Sim. Espero defender a minha dissertação até fevereiro no máximo. Fevereiro. E qual é o tema, Rodrigo? Ele ainda não está totalmente fechado, certo? Mas ele vai ter em linhas gerais. Assim. Em linhas gerais. O quanto o clima de uma região específica de centro da cidade influencia na depreciação de ativos imobilizados, ou seja, ter uma área de custo maior para as empresas. Sim. Então a gente ligando bem as duas áreas, né? Empresarial e a parte de ambiental. Tá. Para nós que somos mais de humanas, de letras, é difícil entender um pouquinho, mas assim, eu achei interessante a questão do clima. O clima influenciando uma tomada de decisão, é isso? 100%. 100%. Em grandes valores. Entendi. Tanto que hoje, só puxando um pouco para ciências contábeis, sim, né, a paixão, a depreciação, que significa o quanto o bem ele vai se desgastando ao longo do tempo, que antigamente a Receita Federal ela tinha uma visão ampla, então falou, um bem como um veículo se desgasta em 5 anos. Perfeito, uma porcentagem de 20% ao ano. Hoje em dia, essa porcentagem ela é totalmente relativa. Então a própria empresa pode colocar essa porcentagem. Entendi. Porque as empresas não se situam num mesmo lugar, certo? Não utilizam o mesmo bem de formas parecidas, sim, certo? Então, tudo tem uma influência muito grande nisso. E no custo empresarial é uma das principais chaves da administração, né? Sim. Ô, Rodrigo, e quais as disciplinas que você leciona nos cursos de administração e ciências contábeis? Certo. A disciplina que é correlativa desses cursos é a administração financeira, sim, certo? As outras têm um foco maior para terceiro e quarto ano de ciências contábeis, que são auditorias 1 e 2, práticas contábeis, que nós aqui na Unifev nós temos um programa específico
que o Noroeste Paulista utiliza na grande maioria de empresas, contábeis e tudo mais, que é um programa para cálculo de imposto, para escrituração de notas. Então, os nossos alunos eles têm essa facilidade, certo, de sair da graduação já com essa prática que é tão querida, né, no mercado de trabalho. E onde se faz essa prática? Nos laboratórios da cidade universitária. Ah, vocês têm laboratórios para isso. Temos laboratórios para isso, exatamente. É uma coisa que, assim, a gente não ouve muito, assim, a respeito dessa questão desses laboratórios para a prática dos cursos. É claro que a gente sabe, todos os cursos da Unifev têm laboratórios e todos fazem essa prática. Mas é interessante saber isso daí. Interessantíssimo. E até para os alunos que pensam em ingressar, né, alguns até atuam na área, mas não são graduados em ciências contábeis, por exemplo, eles podem melhorar, né, a prática deles com a graduação, né? E qual a relação que você faz entre administração e ciências contábeis? São cursos irmãos. São cursos irmãos. Tanto que quem cursa administração ou ciências contábeis consegue entrar no terceiro ano de qualquer um do outro curso. Isso que eu ia te perguntar, vocês são irmãos? São né? tão irmãos assim. Então você tem ali os primeiros anos com relações, com disciplinas extremamente parecidas. A administração ela tem um foco mais pessoas, mais humanas que a gente leva, por mais que ciências contábeis também sejam humanas, mas é uma relação mais pessoal no curso de administração, certo? Sim. Enquanto no curso de contábeis, você vai para uma rigidez maior em números, em análises de balanços, em análises de custo propriamente dito. Então você passa por isso em administração, mas de uma forma um pouco mais vaga. Sim. Eu acho que a administração está mais... Não sei, né? Eu sou leigo na questão. Vou falar, talvez, até besteira. Administração é uma coisa... Mexe mais com o humano? Sim. Tem nada a ver? Não, tem. O foco da administração em si é você administrar toda uma empresa, certo? Então, não só números. Você administra também o capital humano que você tem, que cada dia que passa a ser mais importante. Rodrigo, e no curso de administração e no curso de ciências contábeis, tem filosofia, psicologia? Sociologia, sim. As duas matérias em ambos os cursos, nos primeiros anos. Agora eu estou pensando, é complicado porque você mexe com humanas, mas ao mesmo tempo você mexe com números. Sim. Você mexe com exatas, Principalmente o aluno de ciências contábeis. Então, nós estamos tendo um primeiro ano simultâneo. Então, uma classe só, tanto para administração quanto para contábeis. Esse cara que entrou na faculdade pensando extremamente em ciências contábeis, primeiro que ele já acha que é uma ciência exata. Exata. Ele já começa errando aí. E um segundo ponto é que quando você traz filosofia para esse cara, ele fala assim, não, mas eu quero número, eu quero analisar alguma coisa. Sim. Certo? Então é um choque bastante grande que se tem. Mas é inconcebível a gente pensar um curso assim se não pensarmos nessa convergência entre humanas e exatas. Afinal de contas, você vai mexer com o número, né? Sim. O tempo todo. Sim. Mas você mexe com pessoas o tempo todo. Exatamente. Às vezes você mexe com números do bolso das pessoas. Que é uma coisa muito mais delicada. Exato. Certo? Seja para o dono da empresa, se você errar mais ou menos, ou seja para o funcionário, se você errar mais ou menos. Ele está precisando daqueles 10 centavos, 15, qualquer naquele um. Momento. Exatamente. Eu sempre penso assim, quando você atua dentro de uma determinada área, você acaba tendo uma ótica particular dentro dessa área. E de que forma isso acontece na sua formação? Essa ótica particular com a qual você vê a vida. O que a administração e as ciências contábeis te ajudaram nesse sentido? Em uma palavra, organização. Sim. Impressionante. Quando eu estava no colegial, eu nunca fui uma pessoa organizada, certo? Então eu começava a ler livros e não terminava, não tinha matérias corretas no caderno, escrevendo, não tinha planilhas, imagina, certo? Não organizava meus e-mails, nada do tipo. E quando você faz um curso de administração e ciências contábeis, você é obrigado, se você pretende ser um bom profissional, a ser organizado, certo? Essa é a primeira parte de um bom profissionalismo nessas áreas. Entendi. Então eu vejo tudo por uma ótica, falta organização. Sim. E agora você está falando de organização, eu queria afunilar um pouquinho a questão de falar assim, o que é economia, o que é administração efetivamente para você? É uma coisa muito pessoal, tá? Não queria nada assim, grandes teóricos, é nada técnico. Mas o que é economia para o Rodrigo e o que é administração para o Rodrigo? Além de ser organização,
né? E o que seria? Certo, vamos começar com a economia, então. Sim, Pensando em economia, eu penso em aumentos e diminuições de capital, entendi. certo? De forma muito simples. Sim. Tanto para grandes empresas, quanto para nós, nossa casa, nosso lar. Então, economia eu vejo isso. Quanto eu posso investir, quanto eu preciso arrecadar, Sim. quanto eu posso diminuir em custo, certo? Tudo isso para mim é uma economia. Entendi. Quando eu penso em economia, eu já me ligo rapidamente nisso. Nessa questão. Exatamente. Que é o que eu acho que mais os indivíduos se interessam, né? Essa questão. Eu tiro, ponho, da onde eu vou, eu consigo, de que forma. E agora, para a gente só encerrar o primeiro bloco, eu queria saber, assim, de onde surgiu em você a questão de ser docente? Docente, meu pai. Seu pai? Meu pai era docente do curso de Ciências Contábeis, foi docente por 15, 17 anos. Aqui na Unifeb? Aqui na Unifeb. Amava a profissão, certo? Foi meu professor, inclusive. Sim. E redundante falar o quanto eu gostei e quanto gostava de vê-lo dando aula, o prazer que ele tinha, certo? Depois de um dia cansado, ele ainda se alegrava e dizia que a aula era a melhor hora do dia dele. Sim. E isso me chamou a atenção, as coisas foram acontecendo, me surgiu a oportunidade. E hoje eu consigo dizer que entendo perfeitamente o que ele falava. E aí você já terminou a graduação e começou a dar aula? Como foi esse processo? Não, na verdade eu terminei a administração porque eu não gostava de ciências contábeis, trabalhava na organização contábil e não gostava. Uma coisa leva a outra, já tinha um cargo um pouco maior quando eu terminei a primeira graduação. Fiz ciências contábeis, aí já gostando um pouco mais, já entendendo um pouco mais da teoria, de tudo, como funcionava. Passei um tempo longe da faculdade, fiz a pós-graduação, mas parei, não tinha a menor ideia. E meu pai, na verdade, ele adoeceu, certo? E ele, na verdade, eu fiz o processo seletivo, certo? Ah, sim. E por contratempos, que a vida é engraçada, ele se afastou e eu assumi o lugar dele. Eu passei em segundo lugar no processo seletivo, não fui chamado na época, certo? E ele precisou se afastar para eu assumir esse lugar. Olha que ótimo. Então foi uma coisa que me chamou muita atenção. Como a coisa é escrita de uma maneira... Como se encaixou de maneira mágica. Imagina, se tivesse passado em primeiro, por exemplo, não teria... E eu acho que ele deve ter ficado muito feliz com isso. Nossa, demais. Muito feliz. Sim. Rodrigo, nós vamos fechar o primeiro bloco, então. Perfeito. E aí, no segundo bloco, eu gostaria de conversar com você acerca de economia. Não sei se eu posso falar desse jeito, mas uma economia doméstica, uma economia particular. E aí nós vamos conversar um pouquinho o que a gente faz com o dinheiro, tão pouco dinheiro que a gente tem nessa vida, né? Quando a gente trabalha tudo. Então, vamos então fechar esse primeiro bloco e voltamos daqui a pouco para falarmos sobre economia individual, economia de todos nós seres humanos. Até mais.